Olá pessoal, eu sou o professor Vilão do Patrulha Eureka e hoje a gente vai estar mostrando para vocês como preparar o nosso ambiente de programação utilizando o IDE Eclipse para estar programando com o Arduino. A gente vai utilizar o plugin Jantish na versão 2.2, ok? Então espero que vocês aproveitem esta videoaula e vamos lá, Arduinando com Eclipse. Bom, no final dessa apresentação a gente vai estar configurando um ambiente parecido como esse e nesse ambiente, nessa configuração do Eclipse, a gente vai ter um Serial Monitor aqui, onde a gente vai estar compartilhando a mesma tela, recebendo os dados pela porta serial, né, e visualizando aqui na mesma tela enquanto a gente acompanha o nosso código. E o console, assim sucessivamente. Com o Eclipse, a gente consegue ter um acesso mais rápido aos arquivos e visualizar vários arquivos ao mesmo tempo na tela compartilhada. A gente pode dividir toda essa tela de acordo com os arquivos que a gente tem. Então, são facilidades na programação que o IDE do Arduino não proporciona para a gente e que para programadores experientes que desenvolvem programas cada vez maiores, é interessante que a gente tenha um acesso a todo o nosso código que está organizado em diversos arquivos. E no final dessa apresentação a gente vai estar com uma tela parecida como essa, ok? Então vamos lá. A gente agradece aqui o Jantish, que é o nosso plugin que a gente vai utilizar, que ele foi implementado pelo Jan Byers. Então nossos sinceros agradecimentos aí para ele. E o pessoal da Mechatronics Project, que preparou um tutorial ao qual eu me baseei para fazer esse daqui, ok? Então, eu baixei os arquivos no dia 20 de abril de 2014 e o IDE do Arduino estava na versão 1.5.6 Release 2 e o Eclipse ele estava na versão 4.3.2, o Eclipse Kepler, né? E para instalação do CDT, que é a ferramenta que a gente usa para programar em C, né? O código para Arduino é bem parecido com C, então a gente vai utilizar o CDT para estar compilando o nossos códigos para Arduino, ok? Esse aqui é o endereço que a gente vai utilizar para a gente estar programando para ele. E assim como o CDT eu utilizei, a gente vai utilizar esse link aqui para a gente estar instalando através do Eclipse, ok? Então vamos lá. Então para instalar o Arduino é só a gente descompactar o arquivo que a gente baixou lá do site oficial, né? O site oficial do Arduino é esse aqui, né? Arduino.cc. É só a gente clicar em Downloads e a gente vai ter acesso às versões mais novas do Arduino. E o Eclipse, a gente entra nesse site aqui, eclipse.org, clica lá em Download e a gente vai ter acesso ao download dos arquivos. Foi a de 64 bits que eu baixei. E aqui é o site do Jan, né? Esse aqui é o site dele, bias.it. E aqui vocês vão encontrar de primeira mão o nosso plugin, ok? Não deixe de visitar o nosso site do Patrulha Eureka, né? Esse daqui é o nosso grupo que a gente está programando para Arduino, ok? Então, é só descompactar, já descompactei. Para instalar o Arduino é só copiar para o diretório de applications. Copiado, só a gente executar ele vai estar criando dois diretórios no home do usuário, arduino.library e arduino/hardware. Então está instalado, está funcionando, está ok. Agora vamos para a instalação do Eclipse. O Eclipse também, depois de compactado, é só a gente copiar e colar o arquivinho do Eclipse no diretório Applications. Então vamos executar o Eclipse. Aqui Eclipse. Ele vai abrir. Esse daqui é o workspace padrão que a gente vai utilizar.
ele abre na primeira tela de Welcome, ok? Depois da instalação do Eclipse, a gente vai prosseguir fazendo a instalação do CDT. Para a instalação do CDT, a gente vai utilizar uma ferramenta do Eclipse, que é essa daqui que está no Help, Install New Software, e aí a gente vai colar aquele link que eu coloquei no slide, ok? E aí ele vai baixar todas as bibliotecas, os plugins, né, as informações lá do pessoal do CDT. Então é só você marcar todas as opções aqui, digitar Next, versão 8.3, aguardar ele contactar o servidor e seguir para a instalação. Next, aceita os termos da licença, Finish, ele começa a baixar e instalar o CDT. É possível, lá no site do CDT, aquele que eu mostrei para vocês, é possível vocês fazerem o download de todo o CDT e fazer a instalação com um arquivo no sistema de arquivo, ok? Eu optei por aqui porque eu não quero perder a referência e toda vez que tiver alguma atualização, eu colocar o Eclipse para atualizar, ele automaticamente verifica uma nova versão e atualiza para a gente. Então é a melhor opção a gente instalar dessa forma que eu estou instalando. Bom, a instalação demora um pouquinho, né? Vai depender da velocidade da internet aí de vocês. Depois dele instalar, ele pede para reiniciar o Eclipse. Bom, depois do Eclipse reiniciado, ele vem com essa nova tela de Welcome, né? De bem-vindo, já com o CDT. E aí a gente já tem algumas funções de programação em C. Seguindo a instalação, a gente vai fazer a instalação agora do plugin. É bem simples, só tem uma dicasinha que a gente tem que observar que eu vou mostrar no vídeo de vocês, ok? Então a gente de novo lá no Help, Install New Software, copia, cola, dá Enter e ele vai baixar do repositório lá as suas pendências. Observe que ele não mostrou nenhuma instalação aqui, nenhum software para instalar. Isso se deve ao fato de que o Jantis ainda não categorizou, ainda não criou um grupo das aplicações. Então a gente precisa só desmarcar essa opçãozinha aqui, que aí ele aparece a versão mais atual no caso, a 2.201. A gente seleciona ela, segue para a instalação, ok? Next, aceita a licença e Finish. Aí ele vai fazer o mesmo procedimento de baixar e instalar. Bom, depois de baixado, né, a aplicação, ele dá um warning aqui que ainda não está no repositório do Eclipse como um software válido. Mas a gente confia lá no Janti, no BIOS, que vai dar tudo certo, ok? Só dar ok e seguir com a instalação. Aí ele pede para reiniciar. Bom, agora o Eclipse ele iniciou e a gente já pode seguir nossas configurações, ok? Bom, é interessante que a gente vá lá em preferências, né? Na verdade é determinante. A gente vai lá em preferências e vai encontrar agora a opção, depois do plugin instalado, a opção Arduino. Precisa clicar lá e configurar as informações aqui que o plugin necessita, ok? Então a gente vai lá em Eclipse, preferências, clica lá em Arduino e procura lá o IDE do Arduino. Por que a gente precisa do IDE do Arduino? Porque lá dentro existem as ferramentas de compilação e as ferramentas também que possibilitam a gente subir a nossa aplicação para o Arduino. Então o plugin, ele nada mais é do que utilizar essas ferramentas que já vem do próprio IDE para a gente subir a aplicação lá para o Arduino. Aqui ele cria, quando a gente iniciou a primeira vez o Arduino IDE, ele criou esses diretórios aqui. A gente só precisa copiar e colar. Depois de configurado isso daqui, a gente já pode estar usando a nossa aplicação. Esse warning que o plugin mostrou aqui pra gente é só porque ele é bastante rigoroso quanto à questão das versões. Eu já testei bastante essa versão e esse warning aqui é só um mero protocolo que o plugin segue, ok? Então é só dar yes e aí a gente já pode estar programando para Arduino. Então vamos lá. Uma configuração interessante que a gente precisa fazer antes de começar a programar
é marcar essa opção aqui, para ele, toda vez que ele for compilar a nossa aplicação, sempre salvar antes, essa opçãozinha aqui. Então vamos lá, antes da gente começar a programar, vamos lá em Preferência, General, Workspace, salvar automaticamente antes de construir. É para a gente não subir nenhuma aplicação que a gente tenha alterado e as alterações não surtam efeito. Então é só marcar isso aqui antes de compilar. Ok? Uma outra dica é criar esses diretórios e esse diretório com essa permissão. Alguns sistemas Unix apresentam algum problema, mas na documentação do Jantige ele sugere que a gente faça esses dois comandinhos aqui, ok? Então, vamos lá para o nosso primeiro programa, o Eureka Pisca-Pisca, ok? Bom, agora que a gente já instalou e configurou o nosso plugin, a gente já pode estar criando o nosso primeiro projeto. Eu sugiro que antes de vocês criarem um novo projeto, vocês já conectem a placa Arduino, tal como eu vou fazer aqui, para que quando a gente for selecionar a porta, o próprio Eclipse já verifique que já tem a portazinha lá. Então vamos lá em New, Others, que a gente já tem o Arduino, né? Mas a gente pode já selecionar por aqui também, Scratch, Nash. O nome do nosso projeto é Eureka Pisca-Pisca, né? Aqui a placa que a gente vai utilizar, o Arduino Uno, e aqui a porta conforme eu falei para vocês. Então essa porta aqui só aparece depois que a gente já pluga o nosso Arduino conforme eu estou mostrando aqui para vocês, ok? Então a gente já seleciona TTY, e aí a gente já pode dar um Finish aqui. As outras opções são para debug, a gente não vai fazer isso nesse tutorial. Então aqui a gente sempre lembra que quando a gente for trabalhando com Arduino, a gente muda para a perspectiva do C, C++. Yes. E aí a gente já tem a nosso primeiro projeto da Arduino, né? Então essas abas aqui não servem para nada, é só a gente desmarcar. Esse aqui é o nosso primeiro projeto, observe que ele já inclui a biblioteca do Arduino. E esse é o nosso primeiro programinha, ok? 133, conforme eu falei. E aí a gente já verifica aqui que o nosso Eclipse ele já tem algumas funcionalidades, essas funcionalidadezinhas aqui, né? Que estão disponíveis aqui para a gente estar trabalhando com o Arduino. Observe que é o mesmo ícone que é utilizado lá no IDE do Arduino, ok? Então, vamos lá. Então, as funcionalidades que ele disponibiliza aqui, ó, é um bocado, não vou estar lendo aqui para vocês, mas para a gente testar agora a nossa aplicação, eu vou estar montando esse projeto aqui, né, dentro desse esquemático, que é o projeto Arduino mais simples que tem, e vou estar programando fazendo esse programinha aqui para vocês, ok? Então vamos lá. Observem que agora eu já tenho um recurso de autocomplete, segurando Ctrl barra de espaço, ele já me dá o modo, a chamada da função, e aqui eu vou colocar o LED, ponto, output, e ele já completa para mim, ele já pesquisa lá na biblioteca. Aqui ele não está reconhecendo esse códigozinho aqui, mas se você clicar aqui em verificar o código, ele vai verificar na biblioteca, vai achar e vai tirar esse bugzinho aqui da nossa placa, ok? Então é isso aí. Vamos continuar. Command Shift F para ele identar. Então essas são as funcionalidades muito interessantes para a gente estar fazendo, que o Eclipse disponibiliza para a gente, né? Então, programinha feito. Vamos compilar agora. Esse daqui é o nosso build. Aqui a gente compila, né? O martelinho ele cria a versão. Vamos compilar. Depois do programinha compilado aqui, montar agora o nosso esquemático. Aqui eu tenho o nosso LED. Vou plugar o nosso LED na porta 13 e ground. Plugado, vamos subir a nossa aplicação. Subindo, nosso programa já está funcionando, piscando bonitinho, ok?
Uma configuração interessante é que a gente fazer uma compatibilidade entre os dois ambientes, né? Para a gente fazer isso, a gente precisa fazer com que o Eclipse entenda o arquivo .ino e esse arquivo .ino é automaticamente visualizado pelo Arduino IDE, né? E aí a gente tem uma compatibilidade entre os dois ambientes. Então a gente precisa ter esse arquivo .ino e é interessante que seja o nosso primeiro programinha, o nosso primeiro arquivo que a gente for tá trabalhando seja .ino. Então, para a gente configurar, fazer essa configuração, é só a gente ir lá em Eclipse, Preferências. A gente pode entrar aqui pelo C, né? Que é o C-Types. Só a gente C-Types, File Types, New, *ino, C source file, ok? Aí todo o arquivo .ino ele vai ser visualizado aqui, vai ser interpretado, entendido. Para tornar efeito e o nosso IDE conseguir reconhecer, a gente pode renomear esse arquivinho aqui de cpp para .ino. Para a gente verificar se ficou tudo ok, vamos alterar o nosso códigozinho aqui, né? Aí eu vou compilar, ele já salvou automaticamente. Aí eu vou subir o código do Arduino e agora ele está piscando mais rápido, né? E aí eu posso abrir esse mesmo programinha pelo IDE do Arduino, que já vem. Ele já é .ino, ó, já vem com a opçãozinha. E aí é o nosso mesmo programa, né? Então, já está compatível. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Bom, uma outra funcionalidade que é interessante, que a gente usa, geralmente os programadores do Arduino usam bastante, é usar o monitoramento pela porta serial. Então, a gente vai aqui fazer esse programinha lá no Eclipse e utilizar a portazinha serial para a gente estar configurando, ok? Então vou lá programar isso aqui. Ok, compilar. Para a gente perceber melhor o efeito, vamos colocar ele voltar a piscar mais lentamente, ok? Então vamos compilar de novo, salve, compila. Vamos subir nossa aplicação para o Arduino. E beleza. Para a gente monitorar agora, é só a gente abrir o Serial Monitor, né? Tá aqui. E para a gente configurar o Serial Monitor, a gente precisa clicar no maisinho, configurar a porta e a velocidade com que a gente vai visualizar lá na portazinha. Então, no maisinho, a porta que a gente está conversando com o Arduino, a velocidade que a gente configurou bem aqui, dá OK. Aí, nosso programinha já está funcionando. Vou fazer uma alteraçãozinha no código para ficar pulando linha. Compilar, subir, e aí o Arduino já vai estar piscando para a gente um pouquinho mais lento. E no Serial Monitor, limpar, resetar, e aí a gente já vê o funcionamento da serial, o Arduino que está alterando o valor de I. A gente pode também ter a facilidade de visualizar aqui do lado, ó, Serial Monitor, fica bem mais interessante que a gente possa debugar, né, a nossa aplicação. Beleza, pessoal? Então, tá aí o Serial Monitor. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueçam de comentar o nosso canal no YouTube. E qualquer comentário, qualquer dúvida, vocês podem estar enviando lá pra gente. Uma coisa que eu ainda não ensinei foi como deixar coloridinho lá no nosso Eclipse, para estar bem parecido com o IDE do Arduino.
Quem quiser saber, manda um e-mail lá para Professor Vilão, juntamente com qualquer dúvida que vocês queiram comentar lá para a gente. Eu terei prazer em responder, ok? Então, façam um bom proveito do conhecimento adquirido e tchau, tchau, ok? Tchau.